Então, pessoal, vou iniciar com vocês aqui. Boa noite oficialmente para vocês. Obrigado pela presença de vocês. Nós vamos falar desse recurso hoje, o ultrassom. Vamos entender um pouquinho sobre as possibilidades na nossa vida terapêutica aí. Depois eu coleto com vocês o que é que vocês esperavam disso ou imaginavam desse recurso ou que não imaginavam. Vamos verificar o quanto isso pode ser importante para vocês. Fiquem ligados aí que eu tenho certeza que, pelo perfil que eu conheço já de vocês dessa turma, vocês vão gostar do que nós vamos falar aqui. Esse módulo faz parte o bônus de vocês que fizeram a inscrição para o curso de bandagem 2.0, e aí vocês estão, né, entraram dentro daquele volume de primeiros inscritos e vão receber esse módulo. Então eu caprichei aqui no que eu trouxe para vocês, fiz algo assim com muito carinho, para que vocês possam aproveitar toda essa informação aqui, tá bom? Fiquem à vontade, a hora que vocês precisarem fazer perguntas, daquela mesma forma que a gente já trabalha, que vocês já me conhecem, a gente vai respondendo essas perguntas, vai inserindo aqui no contexto, para ir clareando mais a ideia de todas vocês, tá bom? Vamos lá então. De cara, essa imagem mostra que nós temos uma peça importante, fundamental no equipamento, que é um emissor. Quem sabe o nome dessa pecinha aí? Alguns chamam de emissor, outros chamam de cabeçote, outros chamam de transdutor, que é um nome mais bacana para você utilizar aí em clínica, tá? Esse é o transdutor, então. Através dele, ele recebe todo um volume de informação elétrica do equipamento, e eu vou mostrar como é que se processa aí essa onda sonora que traz para nós possibilidades terapêuticas. Rapidamente aqui nós precisamos entender qual é a física por trás desse equipamento. Aí tem um outro transmissor, mostrando para vocês um transmissor de dupla face. Ele tem um tamanho maior de um dos lados e o tamanho que está apontado aí para vocês é um tamanho menor. Isso é interessante para áreas menores de trabalho. Então aqui já liga uma chave para quem tem interesse em adquirir equipamento. Adquirir um equipamento que tem duas opções de tamanho pode ser uma vantagem, pode ser muito bom. Você vai, é claro, investir um pouquinho mais no valor dele, mas ele não foge muito dos valores de aparelhos de eletroestimulação que vocês conhecem, tá? É mais em conta que um laser, por exemplo, dependendo do aparelho que você compra. Por quê? Tem ultrassom que já vem acoplado num equipamento de eletro com as correntes elétricas junto. Então você compra um equipamento de eletro mais ultrassom. É o caso dessa imagenzinha que vocês devem estar vendo aí do ladinho de vocês. Deixa eu dar uma espiada aqui. Então nós temos um equipamento de ultrassom ali, eu vou mostrar para vocês, olha. Aqui tem um transdutor maior, estão vendo que eu estou passando aí na tela para vocês? Ó? Então esse aqui é o formato do transdutor que eu uso, e aí está a área de emissão agora, ó. É uma área de emissão maior a que eu uso. Então se eu colocar a mão perto, os dedos perto, vocês vão ver o tamanho dela. Olha lá meu dedo, ó. Vocês têm uma noção do tamanho. Tá? Então existe tamanho menor, essa aqui é uma era, se chama era, e nós vamos olhar o porquê disso aqui daqui a pouco. Existe de 3 centímetros, existe de 3,5, existe de 7, e existe aquela menor que vocês viram quando eu compartilhei a tela. Tá? Eu vou voltar lá para a tela e depois nós vamos novamente vir para essa imagem aqui do aparelho, do equipamento, tá bom? Então ali mostrando um transdutor para vocês com duas opções de transmissão, uma maior e uma menor. Né? O ultrassom, então, é uma energia acústica, ok? Essa energia acústica ela está aí acima do som audível e é aplicada, né, obviamente, aos nossos tecidos biológicos, buscando finalidade terapêutica. É isso que nós vamos entender hoje. Então, ali um esquema muito comum, muito fácil de relembrar, né? Vocês já devem ter visto isso alguma vez aí nas aulas de vocês. O infrassom abaixo dos 20 Hz, o audível nessa faixa e acima da faixa dos 20.000, nós temos o ultrassom. Então, ali nós temos a nossa medida de ultrassom terapêutica, ela está muito além de Hertz. Ela está em megahertz. Então, a coisa é muito, muito ampla. E volto a dizer para vocês, como já viram aula de eletro, quem já assistiu, continua aí a unidade de medida, ó, frequência, repetição de pulso, certo? Mas a diferença é que neste recurso, nós vamos trabalhar com onda mecânica, ou também com a energia térmica. Ela se converte aí, tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Existe hoje, já logo de cara eu gostaria de dizer para vocês que, quando se fala em ultrassom, olha essa primeira frase, existe uma grande necessidade do cálculo dosimétrico. Assim como no laser é imprescindível calcular bem a dose, no ultrassom também. A dose é o X de tudo. Atualmente, muita coisa mudou.
está novo, aprendemos e entendemos. Por quê? Porque nós conseguimos, nesse caminho de desenvolvimento científico, ir transferindo esse cálculo de dose feita nos modelos animais e trazer para o modelo humano, né? Então, esse cálculo dosimétrico não é mais como se observava há alguns anos atrás. Recentemente, várias mudanças aconteceram a nível científico, mostrando realmente um caminho um pouco mais sólido para calcular essa dosimetria do ultrassom. É ruim, é estranho hoje ouvir alguém dizer que não precisa se preocupar em calcular dose, porque os aparelhos hoje eles já vêm com uma programação automática. Isso não é verdade. Tá? Por quê? Por mais que o aparelho te dê uma dose média, ele não calcula quem é o paciente na sua frente. Impossível. Quem faz isso é o terapeuta. Sempre o terapeuta é que está à frente dessa questão de dose. Tá? Então guardem bem essa informação. Você pode encontrar pelo caminho aí na sua trajetória alguém que vai dizer para você, não, é muito simples, é só colocar lá no equipamento que ele dá a dose. E não é assim. O terapeuta que faz diferença, que não está fazendo só placebo, que está fazendo uma aplicação que realmente traz os resultados que se propõe o ultrassom, e a ciência já fez um caminho bem estabelecido em muitos campos, em muitos efeitos do ultrassom. Aí está, nesse momento, então, o ponto certo de trabalhar com ele. Ok? Vamos elucidar aí, existe essa necessidade sim de elucidar várias questões importantes para compreender o uso do ultrassom. Bom, é uma variação do som? Ok. É produzida em altíssima frequência? Vocês lembram que eu falei agora há pouco? É em escala de megahertz. E ela se propaga em meios diferentes, exceto no vácuo. O som se propagando no ar tem uma certa densidade. Mas o que acontece no caso do ultrassom? Lá na penúltima linha, ó. O ultrassom, com as frequências acima de 20.000 Hz, ele necessita de meios mais densos para se propagar. Exemplo, água ou o que a gente comumente usa para a transmissão do ultrassom, que é o gel para ultrassom. Tá? Então, é um meio mais denso para que a propagação dele aconteça sem perdas dessa energia e aconteça de forma ordenada. Então, o ultrassom ele não se propaga no ar devido à sua densidade. Como é que você vai pensar nessa densidade? Imagina centenas de pulsos que estão condensados. E essa é a criação da densidade ultrassônica. Por isso ele precisa de um meio de acoplamento. Por isso nós utilizamos o gel para fazer a transmissão na pele. Tá? Bom, fique muito atento, olha o recadinho aí, fique muito atento à questão do cálculo dosimétrico e, cuidado, tenha atenção quando você ouvir dizer que o aparelho calcula automaticamente. Não é bem assim, tá bom? Olha só, é possível trabalhar com ultrassom em duas frequências terapêuticas. Vocês estão vendo ali no final da primeira linha, 1 MHz ou 3 MHz, tá? 1 ou 13, até melhor mudar aquele E ali, vamos pensar 1 ou 3, para não dar a impressão que são as duas juntas. Tá? Você faz essa escolha. E esta escolha ela tem algumas situações para te direcionar. A primeira delas, quando olhamos de cara, nós entendemos que trabalhar com ultrassom de 1 MHz, o alcance é mais profundo. E quando trabalha com ultrassom de 3 MHz, o alcance é mais superficial. É uma ideia contrária, né? Dá a impressão de que o que é mais em mais megahertz poderia ser mais profundo, mas é assim mesmo. Quanto mais alta essa frequência, vocês vão lembrar de aula de eletro, quanto mais alta a frequência, maior é a absorção. Então, quando absorve rápido, não aprofunda tanto no caso do ultrassom. Ok? Quando você quer trabalhar mais profundo, você elege 1 MHz. Isso é muito simples, fica muito tranquilo de se entender. Existe uma janela terapêutica dentro desses megas aí, ela está pontuada logo abaixo para vocês, 0,75 a 3,3, é o que a maioria dos aparelhos vai nos dar de oportunidade, até 3,3, mas nós vamos falar um pouquinho mais disso logo à frente. E pensando já de cara, por que eu uso esse ultrassom? Eu posso usar ele superficial, posso usar profundo, já é uma informação muito boa. Eu posso alcançar estruturas mais profundas ou mais superficiais. Posso trabalhar a nível de pele e os primeiros tecidos, ou posso trabalhar a nível de músculos, até cartilagens, e até na consolidação de fratura óssea, se for o caso. Na nossa área em cabeça e pescoço, você já pode pensar em cirurgias, traumas da face, cirurgias ortognáticas, acelerar a recuperação. Os efeitos terapêuticos serão divididos nos efeitos que são considerados térmicos e os não térmicos. Para nós,
em ultrassom interessa muito mais os efeitos não térmicos. Sabe por quê? Porque efeito térmico você alcança bem com vários outros recursos. Até melhor do que o ultrassom, você pode fazer um aquecimento com outros recursos, dependendo da profundidade, tá? Então nós vamos nos concentrar um pouquinho nesses efeitos não térmicos ali. Quando você olha o manual de um aparelho ou outro, aqui eu peguei de uma das marcas, ele traz ali uma situação interessante de se olhar. Veja bem, o aparelho gera ali uma corrente elétrica que é convertida em onda mecânica e que produzem efeitos nos tecidos do corpo. Aí vem uma sugestão de um dos fabricantes. Acompanhe comigo do lado esquerdo. Efeito regenerativo. Pode causar dilatação do retículo endoplasmático, desintoxicação celular e também a nível dos fibroblastos. Legal. No efeito térmico. O efeito térmico faz aumento de permeabilidade da membrana, permite a reabsorção de líquidos, você já vai pensando em situações de edema, troca de substratos pode acontecer por conta do incremento térmico, ok? Mais uma abaixo, efeito químico, liberação de estaminas e agentes quimiotáxicos, mediadores químicos da inflamação, ok? Controle da inflamação, vai fazendo ligações aí com as patologias que você pode usar. Bem no centro da imagem, o efeito mecânico, aumento da circulação sanguínea, promove nutrição, neovascularização, né, formação de novos vasos. Entra legal aí esses efeitos mecânicos também num processo de reparação, de reconstrução tecidual. Efeito cicatrizante, lá do lado direito, aumenta a síntese de elasticidade do colágeno. Isso é interessante. Vocês já podem começar a imaginar aí as situações de cicatrizes, né, aderências cicatriciais, tecido que está com uma maleabilidade ruim, pós-operatório, que foi feito algum procedimento que esse tecido, a pele, o músculo, a fáscia, encontra-se com uma mobilidade ruim. Você pode melhorar com o uso do ultrassom. Efeito neurológico, olha que legal. Aumenta a velocidade de condução nos nervos periféricos e, consequentemente, uma resposta motora. E, por fim, o efeito analgésico. Ativação do ciclo do cálcio, estimulando ali fibras nervosas aferentes, e esse ciclo do cálcio é bem importante no processo de manejo e controle da dor. Muito bem. Nós vamos olhar isso aqui um pouquinho melhor à frente. Porque o que acontece? Até bem pouco tempo atrás, nós estávamos muito bem habituados a olhar esta imagem aqui, esse tipo de efeito, esta fala que vocês estão vendo nessa tela. Mas as coisas não funcionam bem dessa forma ou só dessa forma. Por quê? Se você se questionar em cada um destes efeitos, você tem que se perguntar, mas como? Como assim causa ali liberação de agentes quimiotáxicos? Por onde acontece isso? Tem uma série de coisas que não está descrita aqui. O colágeno, como é que mexe com o colágeno? Como é que funciona isso? Não é? Então nós precisamos aprofundar um pouco para entender de fato como é que isso funciona. Novamente, para frisar para você, até postei essa imagem alguns dias atrás, fiz uma pesquisa aí com vocês. Ultrassom de 1 MHz é esse que você está vendo ali, a emissão em vermelho, até alcançar nível ósseo, por exemplo. Esse crânio está ali apenas para ilustrar profundidade, ilustrar o tecido ósseo. 3 MHz é muito utilizado no campo da dermatologia funcional, tratamentos a nível de pele, camadas superficiais. Deixei um exemplo ali, as aderências de pele, por exemplo. Mas em estética é muito utilizado no fibroedema geloide, na celulite, por exemplo, em outras situações também do campo estético. Tá? Este 1 MHz ele é mais profundo porque ele transmite mais do que é absorvido. Então ele consegue alcançar profundidade. Já o de 3 MHz é mais superficial porque a velocidade, ou melhor, a repetição, a frequência é tão mais alta que acaba sendo mais absorvível pelos tecidos. Portanto, não vai com tanta profundidade. Então aí você já vai observando e tendo uma noção. Esse superficial, 1, 2 centímetros, e o profundo, 3 a 5 centímetros, e dependendo da forma de aplicação, até mais profundo. Ok? Então, se absorve mais, tem maior incremento também de temperatura. E essa temperatura nós conseguimos dosar ela num parâmetro, um recurso do ultrassom, que é onde você deixa ele pulsado,
sobressaem os efeitos mecânicos, ou você elege ali no equipamento a forma contínua. Na contínua, a emissão não tem pausas, então a absorção muito grande, o calor também fica bem evidente, tá bom? O que tem dentro daquele transdutor ali para geração do feixe ultrassônico? Aquela pecinha que eu mostrei para vocês, que aqui nessa imagem vem com o nome de cabeçote ali acima. Né? O que aparece ali dentro? É um circuito muito simples. Nós temos ali um cristal de quartzo, normalmente um PZT, um cristal de quartzo, ligado a uma corrente elétrica. Tá? Então aqui está, né, o PZT simbolizando para nós esse cristal de quartzo. A era, a área efetiva de radiação, é a parte daquele cabeçote, daquela lâmina, que promove esta transmissão, ok? Então a era ela é sempre um pouquinho menor do que tudo aquilo que você vê ali no cabeçote. Você tem que imaginar que lá dentro ela tem um tamanho um pouco menor, por isso que é importante ler o manual, entender o que é que você está adquirindo. Observar, claro, o tamanho e a necessidade no seu uso no dia a dia. Olhando o esquema abaixo, você vai encontrar o que é dentro de um cabeçote desse. Fios elétricos, um cristal, um disco piezoelétrico, né? Fios, uma camada ali de adaptação, tá? Uma camada ali de retaguarda, uma câmarazinha, para que haja a possibilidade desse cristal, ao ser estimulado eletricamente, poder se expandir e se contrair. E é nessa expansão e contração que vai se formando essas ondas ultrassônicas, ok? Vamos um pouquinho mais para entender isso melhor. Olha só, a frequência de alta velocidade, vai acompanhando ali na primeira linha, a frequência de alta velocidade promove distúrbio das moléculas na frente da emissão do ultrassom. Então vocês têm um exemplo ali abaixo de um cabeçote, não importa o formato dele e o tipo, tá pessoal? Não se preocupem com isso. Esse cabeçote está mostrando para nós ali uma direção de propagação nessa seta preta. E aqui nós temos dentro do feixe ali, simbolicamente, o que seriam as moléculas dos nossos tecidos, as moléculas móveis, as partículas que realmente podem receber essa onda ultrassônica e se movimentar. Pensem nas partículas líquidas, sangue, fluidos, etc. Dentro da célula, fora da célula. E o que acontece? Acontece uma situação aqui onde ocorre expansão, é um puxa e um empurra de moléculas. E através desse puxa e empurra, essa produção aí de energia, ela vai, ela volta ao normal, depois ela sofre contração de novo e vai gerando um efeito de puxa vácuo, depois um efeito de empurra a molécula, traz ela de volta. Então a onda ultrassônica, ela trabalha tracionando e empurrando, vai gerando afastamento, como vocês estão vendo aí no texto. Ó. Então, puxa a molécula, afasta a molécula. Observem os pontinhos ali. Esta região pontilhada está simbolizando um agrupamento, é quando ela foi empurrada. Ó, o primeiro agrupamento, vamos lá. Olha só, aqui houve um empurrão de moléculas. Depois existe um momento vácuo, onde para e é como se fosse uma onda do mar voltando. E nesse voltar vai acontecer uma aglomeração das moléculas que vêm e se amontoam, e de repente elas recebem um empurrão novamente, e é uma empurra e traciona, um empurra e puxa, que vai criando essa movimentação. Tá? Muitos costumam simplificar isso e dizer que o ultrassom faz uma micromassagem. Não é um termo, assim, eu não gosto muito de ficar utilizando esse termo, tá? É muito comum o pessoal falar, ultrassom faz micromassagem, mas esse termo ele reduz tanto o potencial do ultrassom porque é muito mais complexo do que isso. Esse puxa e empurra, ele vai criando, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, bem especificamente, mas ele vai criando uma condição de mudança na permeabilidade da membrana. E isso facilita outros processos também, além dos próprios fisiológicos, situações terapêuticas onde nós conseguimos administrar um medicamento em forma de gel nesse paciente e utilizar, depois da administração de algum anti-inflamatório na pele do paciente, utilizar o ultrassom para empurrar esse medicamento, para melhorar a permeabilidade dele. E é bem legal, esse nome ele parece muito com o termo usado na profissão de vocês. Nós chamamos isso em ultrassom de fonoforese. Um outro exemplo é sonoforese. A fonoforese é justamente isso.
a facilitação do permeio dos fármacos através da pele utilizando a força ultrassônica, tá? E tem muito artigo elucidando bem isso, embasando bem esse processo, e ele é conhecido na fisioterapia há muitos anos já, tá? Então esse efeito de aproximação e refração das moléculas, um comportamento senoide da onda mecânica, então olha lá, ó, lembram de eletroestimulação? A onda mecânica tem um comportamento senoide, tem picos, tem vales, e isso é importante no ultrassom. Por quê? Por ser caracterizado por onda mecânica, isso também produz uma deformação mecânica a nível molecular. E é aí que moram muitos dos efeitos, né, humorais que o ultrassom nos traz, ok? Então eu posso dizer resumidamente que acontece durante a passagem do feixe ultrassônico um momento de compressão e um momento de rarefação da energia, que seria o empurra e o suga no vácuo, tá? Representado por esse desenho. Muito bem, vamos entender um pouquinho mais. Este esquema aqui mostra para nós, turma, o comportamento do cristal que tem dentro daquele cabeçote do ultrassom. Se você olhar ali na telinha do Briel, eu vou mostrar de novo o meu cabeçote ali, que ele é grande, ó. Dentro dessa parte aqui de plástico e metal, eu tenho pertinho do metal aqui um cristal de quartzo. Vamos para a tela aqui. Esse cristal de quartzo está demonstrado aí no primeiro desenho, tá? Aí na letra A, mostrando para nós exatamente isso. Olha, o seu formato inicial, a contração dele logo abaixo e a expansão dele. E essa contração e expansão vai trabalhando a molécula. Partindo aqui para a letra B, você vai agora juntar o trabalho do cristal empurrando moléculas. Ok? Neste início aqui, nada acontecendo, moléculas num estado neutro. Tudo bem? Ó. Agora o cristal se expandiu e empurrou as moléculas. O cristal volta ao normal na terceira linha, eu vou marcando de vermelho, o disco retorna ao normal e acontece, olha só, uma conformação de tração de molécula. O cristal entra em contração, olha lá, e isso vai causando, durante esse processo de contrai e se expande, um trabalho muito potencial a nível molecular, a nível celular. Esse é a grande sacada do ultrassom em melhorar o permeio de moléculas, em facilitar vários dos processos de regeneração e reparo molecular a nível de tecidos como tecido muscular, a própria pele, tecido cartilaginoso. Tem ótimos trabalhos mostrando a aceleração da reparação óssea, tá? Facilitando a calcificação, um osso mais resistente, tecidos com colágeno de melhor qualidade. Bom, ali à frente tem tudo isso descrito para vocês, tá? Mas já de cara, você pode ir linkando isso nas possibilidades de uso. Como é que está a musculatura da voz? O que eu posso promover para reparo muscular? Como é que está aquele caso de ATM, uma situação de desgaste articular? Cabe ultrassom lá. Maneja a dor. Opa, patologias que levam à dor, que não caem nas contraindicações, eu posso trabalhar com ultrassom. É ótimo. Patologias onde eu quero reparo de tecido, remodelagem de tecido. Por isso que é importante a gente lembrar lá, quando aprendemos um pouco sobre as fases inflamatórias, a fase de migração de células, troca de colágeno velho pelo colágeno novo, o processo de remodelamento, a reconstrução e a elasticidade do tecido novamente. Pense nos pacientes que você encontra com rigidez na pele, pós um processo cirúrgico, pós muito tempo acamado, seja qual for a patologia de base, onde você tem um tecido danificado, um tecido com propriedades ruins que você pode melhorar através do uso dessa onda ultrassônica. Aqui nesse outro gráfico vai nos ajudar a compreender um pouco mais essa ideia do trabalho do ultrassom. Então eu tenho esse gráfico mostrando intensidade máxima, média e mínima. Essa intensidade máxima, média e mínima você vai observar nas ondas aqui, ó. Intensidade média, máxima, média, mínima, média, máxima. Pegaram? Isso aqui é gráfico de onda elétrica, ok? A medida, ou melhor, a média disso tudo é o que os equipamentos trazem lá no seu manual. O equipamento traz lá dizendo qual é
né, a sua intensidade média de trabalho. Isso é importante conhecer no equipamento. Então, se você olhar aqui no cantinho, está um pouco apagadinho, mas dá para ver intensidade máxima, média e mínima. Então, o teu ultrassom vem lá quando você adquire com uma informação de qual é a intensidade média dele. Isso é importante, porque aí nós temos simbolizado esse esquema de intensidades, é dado pelo efeito de Lippmann, o piezoelétrico invertido, que ilustra, que fala, né, que descreve aquilo que nós já ilustramos, na verdade, onde você observa aqui, ó, as moléculas sendo empurradas, então há uma densidade diferente. Aqui existe uma rarefação, aqui existe uma densidade novamente, aqui existe rarefação e assim por diante. Esse trabalho só o ultrassom faz. E aí nós vamos olhar um pouquinho dos efeitos e dos benefícios que isso traz para nós, nos permite. Tá? Uma outra situação aí para você entender bem esse cabeçote, existem vários formatos, mas o que nos importa é conhecer o tamanho, né, a área dele, verificar se ela é compatível com o seu trabalho. As áreas de radiação efetiva, estas eras, as menores que existem hoje, vocês vão encontrar basicamente em aparelhos da Ibramed. Tá? A Ibramed ainda fabrica aquele cabeçote com as duas, com a possibilidade menor. A menor é utilizada na fisioterapia em regiões pequenas, como região da mão, dedos, onde você tem que permear com um cabeçote menor, onde tem proeminência óssea, que você precisa circular ela, porque o ultrassom em cima do osso, se o teu objetivo não for a programação para osso, você está tratando músculos, então a programação para músculos não é a mesma para osso, então pode ser incômodo onde tem uma proeminência óssea. Não existe tamanho de era diferenciado para a gente ficar prevendo as áreas que a gente trata, tá? Essa área do cristal, ela produz, então, essa onda ultrassônica, e lembrando que a área do cristal ela é sempre um pouquinho menor do que vem por fora. Por isso que é importante, quando eu compro um aparelho, eu olho na descrição do manual. Muitas vezes pode vir com uma área grande quando você olha, mas lá dentro, assim como representado no desenho aqui da direita, a era é bem menor do que a área total do cabeçote. Tá? Mas isso é um dado técnico, a gente pode conversar isso um pouco mais aprofundado num outro momento. Uma outra coisa muito importante, que é pouco estudada, que é pouco falada, eu noto assim que as pessoas, os alunos passam muito por cima, deixam isso para depois, porque acaba sendo algo a mais e a gente tem sempre aquela ansiedade de querer saber o que faz e como faz e pronto, mas não podemos passar por cima de algumas coisas que são importantes, como, por exemplo, a BNR. Esse Beam Non-Uniformity Ratio, ele é, na verdade, uma taxa da não uniformidade do pulso. Então, quando eu penso no cabeçote mandando o pulso ultrassônico, não quer dizer que aqui, ó, no cabeçote, o pulso ultrassônico que sai aqui, ele é igualzinho em toda a área. Existem equipamentos com uma BNR aceitável, muitos equipamentos já vieram com BNR ruim, e tem a BNR muito boa. Então é importante saber isso para adquirir um equipamento também. Tá? É ela que determina o quê? A qualidade desse feixe ultrassônico. E essa qualidade ela está intimamente relacionada à percepção e à sensação do paciente também. Tá? Então você deve avaliar isso quando for fazer a aquisição de um ultrassom, ok? Tem BNR aceitável, os que não devem ser mais consumidos, como eu já disse, e eu deixo ali para vocês na sequência uma marcação em números do que é aceitável hoje e do que é bom, tá bom? Ela determina a quantidade de energia distribuída lá no cabeçote. Eu vou mostrar para vocês uma praticazinha daqui a pouco, e aí vocês vão entender. E isso tudo é medido através de balança de precisão, com diversos sensores milimetricamente posicionados para perceber os pontos de maior compressão mecânica, ok? Com escala térmica e quantidade de energia. Então vamos dar uma espiadinha numa coisa aqui, ó. Nós estamos ali com o ultrassom ligadinho. Eu vou colocar aqui no cabeçote um pouquinho de gel e vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente, olha lá, ó, quando a gente mexe com o ultrassom, o comportamento dessa estrutura aí. Tudo bem? Sem pretensão nenhuma aqui com programação, apenas para demonstrar para vocês. Então acompanhe na tela do ultrassom. Todas estão vendo lá, ok?
Ok? Muito bem. Então, eu estou aqui com uma programação de ultrassom. Vou dizendo para vocês rapidamente o que está acontecendo. Eu peguei um ultrassom aqui de 1 MHz, é o ultrassom que vai um pouco mais profundo. Coloquei aqui para ele uma dose mínima, está aqui em 0,6 watts por centímetro quadrado. Eu vou aumentar isso aqui para a gente ter um bom visual a hora que eu mostrar aqui para vocês. 2 watts por centímetro quadrado. E vou deixar ele pulsado. O ultrassom tem várias instâncias de pulso. Eu vou deixar ele pulsado aqui em aproximadamente 100 Hz e em 20% desse pulso. Eu confirmo no meu aparelho e quando dou o start aqui, observem agora o que está acontecendo com o gel. Percebem? Está bem nítido para vocês? Vocês percebem que algumas bolhas chegam a saltar, alguns pinguinhos pulam? Eu vou filmar isso num outro momento, na horizontal, para vocês observarem a altura que este campo de gel está. Ele subiu. Ele subiu, feito um pico. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui com água, para vocês verem uma diferença. Segura lá um minutinho. Então, olha só. Vocês vão perceber a fumaça saindo aí. Estão percebendo uma fumacinha? É o aquecimento. Olha lá. Vou aumentar para vocês. Estão vendo? Aqui nós temos, no ultrassom de 1 mega, nós estamos na faixa aí de 1 milhão de repetições de pulso por segundo. Então, olha o que acontece. Instantaneamente, essa água vibra numa velocidade tremenda e evapora. Quando a gente acopla isso, a gente transfere uma unidade de calor para os tecidos e também a onda mecânica trabalhando. Agora, vocês veem a água, não é o gel. Ó, levantou uma bolinha de água. Tá? Quando eu olho ela na horizontal, parece uma montanha. Então, aqui está mostrando para nós os picos de trabalho dessa onda. E você percebe que agora não tem mais fumaça, porque eu estou com um ultrassom pulsado, de menor profundidade, trabalhando estritamente as ondas mecânicas. Aqui, o efeito térmico é ínfimo. Então, eu tenho possibilidades bem interessantes de trabalho com ele. Isso parece muito simples a princípio, mas isso na pele, no trabalho feito com a dose bem adequada, traz para nós respostas bem interessantes. Aí voltamos para a nossa tela. Tudo certo até aí, gente? Tudo bem? Olha o que eu estava falando, agora está na tela para vocês. Ó. O BNR, olhando em 3D, nós temos um comportamento ali como se fosse uma coroa de rei, com pontos de muita e de pouca energia, onde se calcula a intensidade média. Então, existe uma balança de precisão que vai captando esses pontos, os picos, os vales, as intensidades médias, para fechar, então, o cálculo da qualidade dessa onda ultrassônica. E aí, no eixo cartesiano, vai acontecer aí esse pico e a ideia do que é médio dentro do espaço. As figuras ali, os picos, elas estão mostrando ali um BNR e a relação entre o pico e o vale. Nós temos um modelo 3D no meio da tela para você ver ali. E isso é bem interessante, porque se você compra um aparelho muito em conta, como é oferecido hoje, muitas vezes ele está à venda lá, baratinho, bonito, e você olha o BNR dele, não é adequado para o seu trabalho. Os efeitos físicos do ultrassom, turma, nós temos ali conversão de energia mecânica em energia térmica, ok. Eu acredito que todas vocês sabem dos benefícios da energia térmica, do calor. Não há estudo que demonstre efeito positivo pela geração de calor, estritamente se falando em ultrassom. Por quê? A termoterapia, ela não é o objetivo da ciência ficar estudando o calor que o ultrassom promove. Tem equipamentos excelentes que produzem calor. Por exemplo, quando você quer aquecer algo muito superficial, você pode usar uma lâmpada, um infravermelho. Existem equipamentos como as ondas curtas, o micro-ondas terapêutico,
que fazem um aquecimento tecidual muito bom. Os estudos eles se concentram muito mais nos efeitos do ultrassom em cima dos efeitos não térmicos. Tá? Os térmicos são muito fáceis é muito fácil de entender. E é dito também, é tido que o ultrassom não é o equipamento que você compra para fazer termoterapia. Você não vai investir no ultrassom para esquentar. Você investe no ultrassom para aproveitar vários outros benefícios que ele traz através da conversão de energia mecânica em estímulos humorais. É o que está aqui na nossa linha do meio. Tá? Vai atingir aí diversas vias biomoleculares. E aí sim, pode resultar em belas respostas terapêuticas. Tá? Exemplo, uma vibração molecular conhecida como cavitação. Pode ser muito utilizada pela estética na quebra de moléculas de gordura, por exemplo, ou com outros objetivos que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente aí. O importante é que quando a gente olha a ciência, dá uma olhadinha para essa tela. Nós temos ali, ó, não sei se vocês conhecem, mas vocês podem fazer pesquisa aqui através dos artigos que surgem simplesmente de uma das maiores revistas científicas do mundo. A Nature traz ali, ela aponta para os vários benefícios da ultrassonoterapia. Então, se você tem ali uma das maiores revistas do mundo recebendo as publicações, entendendo isso, mostrando isso, não dá para ficar só naquele embasamento assim popular de que o ultrassom esquenta e faz micromassagem. Não é por aí. Tem muita coisa por trás, tá? Esse artigo que eu estou falando aqui para vocês, ele cita, né, ele revisa ali como que o efeito de cavitação do ultrassom pode ser aplicado em diversos tratamentos, tá? Aqui vocês estão vendo na imagem tanto ali um dizer da cavitação e do microstreaming. Eu comento rapidamente com vocês. A cavitação ela tem duas situações. Ela pode ser estável, está pequeno aqui, mas depois a gente aumenta, tá? Uma cavitação estável, ela promove bolhas, essas bolhas sofrem aumento no diâmetro e vão movendo o gás entre o fluido e a cavidade. Vai movimentando. E a cavitação instável, se a intensidade for elevada, com a aplicação estacionária, ou seja, o cabeçote paradinho, estas bolhas elas colabam, aumentam até que elas implodem, causando ali grande variação de temperatura e pressão local. Essa é uma das situações que a estética se beneficia, por exemplo, no manejo do tecido adiposo, tá? Uma das situações. Mas se a gente continuar um pouquinho, nós vamos entender que, através desse comportamento aí de cavitação, olha só, para melhorar um pouquinho mais aqui nossa ideia. Esse comportamento de cavitação traz bolhas de ar que, quando submetidas aí a esse campo de ultrassom, as bolhas de ar podem se expandir e se comprimir. E você vai imaginar isso agora a nível molecular, no que é possível de abertura, de ganho de espaço entre células e permeando membrana. Tá? Então, como nós já vimos, ela se divide na instável e na estável. A estável produz mudança na dimensão dessas bolhas, apenas mudança na dimensão. Isso pode facilitar entrada e saída via intermembranosa. E se for a instável, significa que o ultrassom está trabalhando em intensidade muito alta. E aí essas bolhas, novamente repetindo, elas sofrem uma espécie de implosão que produz muita energia. Isso pode ter algumas aplicações terapêuticas, como, por exemplo, para nós, não falando somente de estética, mas falando para nós em terapia, por exemplo, a fonoforese. Imagina você administrando um medicamento em uma ATM que passa por algum processo inflamatório, com dor, e você consegue os benefícios desse medicamento potencializados pelo uso do ultrassom. Você consegue melhorar o permeio do fármaco e atingir com maior precisão e maior eficiência o sítio de trabalho que você deseja, seja para manejo da dor, quanto para o controle de um quadro inflamatório, para facilitar também a cicatrização, para facilitar o remodelamento dos tecidos e uma condição melhor desses tecidos, pensando em melhor elasticidade muscular, de fáscias, músculos, tendões, enfim. Então são possibilidades hoje bem elucidadas quando se fala em ultrassom. Continuando um pouquinho aqui, que é importante para nós, né, eu vou insistir um pouquinho nesse efeito. A cavitação ela pode influenciar, então, na permeabilidade das membranas? Pode. E aí, dentro do desenho, ó, acompanha no texto primeiro, nós temos ali um desenho com uma bolha, ok? Vocês estão vendo a bolha no desenho, vou passar um risco vermelho ali nela, olha lá de novo, contração.
expansão da bolha. Perto da membrana, a membrana está aqui, risquei ela com vermelho. E quando submetida ao campo ultrassônico, ela sofre, então, a cavitação estável. Olha lá, ela se contrai e se expande. É só você olhar a bolha menor, a bolha maior. Formando poros na membrana plasmática. Olha ali, eu vou passar um risco nos poros. Ok? Melhorando o quê? A permeabilidade da membrana. Isso pode trazer efeitos terapêuticos interessantes. E traz. Então esse é um ponto bem importante que só a onda mecânica faz com esta facilidade aí que o ultrassom mostra para nós. Depois tem o microstreaming, que é que nós temos aqui. Por último, para a gente entender, esse efeito de microstreaming, movimentação de fluido ao redor das bolhas. Então aqui representados, ó, por esses desenhos, a movimentação desses fluidos ao redor das bolhas. Essa movimentação ela é capaz de gerar estímulo mecânico a nível celular, que vai gerar respostas de transcrição nuclear, podendo levar a diversos efeitos terapêuticos. A gente vai comentar um pouquinho desses efeitos terapêuticos na frente. Olha só, tem evidências de estudos ali controlados de 2010 a 2017, já tem mais coisas pela frente aí para a gente buscar, mas enfim, algumas evidências bem interessantes, trazendo para nós ó, diminuição de edemas crônicos, sabe aquele edema residual? Aquele edema que fica por longos períodos? Então isso é bem manejado através do uso do ultrassom. Possui ação reparadora nas tendinopatias, as lesões de músculo e tendões. Acelera a cicatrização óssea através da aplicação estacionária do ultrassom. Até alguns anos atrás, falava-se muito que não podia parar o cabeçote do ultrassom, pessoal. Falava-se muito em ultrassom que ele tem que ficar movimentando, mexendo. E a gente cansa de observar, já vimos muitas vezes, não sei se vocês viram, mas eu posso dizer por mim, muitas vezes o terapeuta, alunos trabalhando com o cabeçote do ultrassom, começa a conversar com alguém, olha para minha imagem aqui pequenininha na tela lá onde eu mostro o cabeçote, e vai fazendo um movimento muito rápido. Não está ultrassonando nada, tá? Só fazendo massagem, empurrando isso aqui na pele de alguém. Falava-se muito em movimento, existe estudo dizendo que você tem que movimentar tantos segundos para cada círculo que você faz. E quando a gente olha hoje, né, evidências e estudos, eles mostram que doses e formas de aplicação onde você usa a movimentação muito lenta do ultrassom, evitando estacionar ele, e há aplicações onde é necessário você manter a estacionária, ou seja, o cabeçote, parado em cima do foco. Um exemplo é quando você quer melhorar uma situação de fratura. Pensa num paciente aí de fratura de face, para nós na fisioterapia, qualquer osso longo, segmento que você quer melhorar essa fratura. E aí, com esses estudos mais recentes, mostrando, né, embasando aí cientificamente e justificando o uso do ultrassom de maneira estacionária para melhorar a cicatrização óssea, por exemplo. Efeito acelerador na recuperação de entorses. Esses entorses você não pense só em entorse lá, que é na área da fisioterapia, onde o cara vai realmente e vira o pé. Pense em lesões que distende músculo, tendão, tecidos moles no geral. Diminui dor e melhora a função em pacientes com artropatias. Eu penso muito aqui nos casos de articulação temporomandibular, voltados aqui no nosso caso de terapeutas que trabalham com cabeça e pescoço, a própria região cervical, músculos grandes como o trapézio ou músculos pequenos, que você pode melhorar a maleabilidade, a elasticidade desses tecidos. Os estudos também apontam a fonoforese com o uso, se você quiser anotar aí, ó, com o uso de cetoprofeno e ou piroxicam, que são fármacos bem conhecidos, bem utilizados nessa técnica de fonoforese, melhorando a permeabilidade e aproveitando ao máximo os efeitos destes fármacos, tá? Junto com o nosso projeto de reabilitação do paciente. Não há evidências que suportem o uso do ultrassom em inflamações agudas, exceto quando você usa esta técnica acima. Então, para o uso da fonoforese com um medicamento que você vai manejar o caso agudo, é muito bem-vindo, porque você pode utilizar o ultrassom de maneira pulsada, tá? A 100 Hz, muito suave, muito confortável. E também aqui diz, ó, não há estudos que demonstrem efeitos positivos pela geração de calor do ultrassom.
Por quê? Nós não compramos um ultrassom, pessoal, para ficar falando que vai fazer aquecimento. Ele vem assim, é secundário, né? A gente tem o efeito de calor ali, mas seria muito simplista você dizer que vai usar ultrassom simplesmente para aquecer. Aquece e pronto, tá? Efeitos térmicos, a gente olha hoje assim, é muito simples e entendível isso. Efeito térmico é efeito térmico, aqueceu, a gente sabe dos benefícios. E você tem que ficar ligado no uso do ultrassom, porque tem muita coisa a mais por trás dos efeitos que são os não térmicos, que é o que eu venho batendo na tecla aqui com vocês hoje, tá? Então tá aqui separadinho, para facilitar um pouco o nosso visual. Efeitos térmicos na esquerda. O que faz um efeito térmico em tecidos? Aumenta a extensibilidade? Sim. É um promotor de facilidade de fluxo sanguíneo? Sim. O calor é bom para modular a dor, dependendo da fase. Você não vai fazer calor numa fase aguda, né? Obviamente. A resposta inflamatória tem seu momento que há necessidade do incremento de calor local. Então aí o ultrassom é excelente para isso. Mas, lembre-se, além desse calor, você tem os efeitos da coluna da direita. Vamos terminar nossa coluna da esquerda. Ó, redução do stiffness, né, aquela rigidez articular, é muito bacana. Você que está com um paciente aí com o pescoço muito difícil de manejo, quer trabalhar nas vértebras, quer trabalhar a nível central, paravertebral na musculatura, quer trabalhar articulação temporomandibular, tá? Redução do espasmo muscular, olha que interessante. Isso é efeito do calor. Vem agora para o ladinho direito, efeitos não térmicos. Aumentar a atividade fibroblástica, isso é bacana num processo de reconstrução. Aumentar a síntese de proteínas, isso é muito interessante. Aumentar o fluxo sanguíneo, juntamente com o efeito térmico, então a gente tem um bom recurso, um excelente recurso para melhora circulatória. Aumentar a regeneração tecidual. Regeneração tecidual, pessoal, lembra tudo que coloca o nosso tecido em déficit e que necessita novas células regenerar esse tecido, seja ele muscular, seja pele, fáscias, cartilaginoso. Nós podemos lançar mão do uso do ultrassom. E fazer a cicatrização óssea também é muito discutido hoje, tem excelentes artigos, tem trabalhos ali com o pessoal no Rio de Janeiro, assim, excelente a respeito do quanto acelera a cicatrização óssea. Então é comum a gente pedir para o médico deixar uma janela no gesso, para quem está com gesso, tala gessada, para que se possa passar o ultrassom bem no foco da fratura. Então ele chega na clínica, você tem uma abazinha, puxa aquele pedaço de gesso, entra com o cabeçote do ultrassom e ultrassona bem no foco da fratura. Tá? E em situações diferentes, como no caso de traumas de face, você não tem essa situação gessada, você vai ter uma situação onde você vai encontrar sínteses metálicas, parafuso, placas, que também é uma segurança muito grande em utilizar o ultrassom no modo pulsado. Tá? Então, ó, efeito térmico, na última linha, turma, efeito térmico, ele é secundário. Tá? Ele é secundário. Você não compra ultrassom para aquecer, você não pode comprar só uma lâmpada de infravermelho, ok? Basicamente, olha só, basicamente, os não térmicos, nós temos aí um agrupamento de ideias. Rapidamente, pessoal, a gente levaria assim, um bom tempo para ficar destrinchando isso aqui, diluindo, mas eu quero que vocês tenham um visual dessa tela aqui bem bacana. Veja, vamos marcar com a caneta. Efeitos em fibroblastos. Ah, olha lá, vamos na seta. Efeitos em fibroblastos. Então aí tem uma série de estudos colocando a porcentagem de pulsado e a energia utilizada. Vocês vão observar nesse balãozinho aqui, por exemplo, nesse daqui, trazendo para nós atividade ultrassônica favorável, e isso já constatado em vários artigos, em várias revisões, tá? O efeito sobre a maturação do colágeno, a síntese proteica, a ação direta em osteoblastos, também atuando nas células que constroem novamente o tecido ósseo. Se a gente olhar aqui, ó, o VEGF aumenta aí, né, o fator de crescimento do endotélio vascular, então a neovascularização, né, a nova vascularização, angiogênese, ok? Nós temos aqui desse outro lado, ó, juntamente com essa ação do VEGF, nós temos ali uma ação em FGVB, o aumento ali de produção de interleucina 8. Isso é muito importante para uma cascata de eventos, onde nós vamos ter ali, ó, a osteocalcina, que é um hormônio relacionado à maturação óssea, que é muito bem estimulado pelas ondas ultrassônicas, o IGF-1,
hormônio ali semelhante à insulina, muito anabólico, potencializando ali o processo de síntese de moléculas e recuperação muscular. Olha lá, você trabalha com musculatura? O ultrassom é excelente na recuperação muscular. Tá? Uma série aí de células que se beneficiam através da energia mecânica que o ultrassom promove. Veja bem, ó, tem um estudo aqui, já faz alguns anos, mas é um estudo muito bacana, feito em 2016 por Padilha e seus colaboradores. Na revisão, eles mostraram os efeitos do ultrassom baseado em alguns tipos de células. E aí verificaram vários efeitos, por exemplo, nos fibroblastos, como aumento de proliferação, produção de colágeno, o fator de crescimento endotelial, né, como resposta ali uma nova angiogênese. Nos osteoblastos, o aumento de vários fatores, o VEGF, o PDGF, então tudo isso trabalhando aqui diretamente na quimiotaxia e modulação imune na região. Com condrócitos, tá? Os condrócitos ali, a osteoclastogênese, formação, ossificação endocondral, maturação dessas células da coluna de formação óssea. Então existem vários estudos, né, esses efeitos ali bem explicados, né, já justificam bastante o uso do ultrassom na prática clínica. A gente sabe que muito ainda falta ser elucidado, porém, esses diversos caminhos que já estão bem traçados justificam muito o uso do ultrassom na nossa prática clínica terapêutica. Tá? E falando um pouco mais desses efeitos, trazendo ainda aqui para uma ideia para a gente conseguir compilar melhor, pensa aí em lesões, pós-lesões de tecidos moles. Vamos englobar aí pele, músculo, fáscia, tendão, ligamento. Nós temos o que aí? Produção substancial de algo que é muito importante. Colágeno. A maturação, ó, produz, matura e troca o colágeno velho pelo novo. Isso traz para nós uma remodelagem, fase de remodelamento de lesão. Essa remodelagem com o quê? Com qualidade de colágeno e com grande resistência têncil, permitindo recuperação acelerada. Resistência têncil, pessoal, ela configura um tecido sadio, um tecido que não vai sofrer uma recidiva, que vai piorar de novo ou sofrer aquele mesmo tipo de lesão por estar enfraquecido. Né? Então, sim, desde a fase aguda, utilizando, por exemplo, a gente não tem estudos que embasam o uso do ultrassom na fase aguda, mas quando você trabalha no pulsado com a técnica de fonoforese, você tem aí controle, evitando que edema residual persista ali, se estabeleça, ou se ele já está estabelecido, permite você retirar esse edema residual, favorecendo a recuperação total em tecidos moles. E se forem aderências cicatriciais? Aderências cicatriciais também, vocês podem observar aí uma melhora, cicatriz com melhor mobilidade. Então, nós buscamos melhora de mobilidade na região cicatricial. Melhor resposta mecânica para favorecer a recuperação do paciente. Então, em tecido cicatricial, que é bem difícil de trabalho, exige muito trabalho manual, você pode somar com a aplicação de outros recursos, mas o recurso de ultrassom é fantástico para esse tipo de situação que ela é mais trabalhosa, o manejo dela é mais trabalhoso. E mais, dor e controle da inflamação. Dor desde a fase aguda. Na fase aguda, novamente, volto a citar ali o uso da fonoforese, tá? Mais o anti-inflamatório, a gente citou dois ali que são muito utilizados, espero que vocês tenham anotado, melhorando o permeio desses fármacos, e aí buscando o quê? Controlar dor, controlar inflamação e o edema. E na fase de reparo dos tecidos, né? E remodelagem, que é a reconstrução dos tecidos, é fundamental para acelerar esse processo e a qualidade da cicatrização. Isso significa tecidos mais resistentes, tá bom? O que mais? E mais. Artropatias. A gente já comentou um pouco, vale novamente citar aqui para reforçar. Nas artropatias, com a fonoforese, é muito interessante a melhora funcional e a melhora com a diminuição da dor. Tá? Aplica diretamente sobre a região, diretamente sobre a articulação. Carece estudo em modelo humano para verificar a qualidade na cartilagem, tá? Na cartilagem.
Porém, funcionalmente, observam-se excelentes ganhos. Em modelo animal, já se verifica uma restauração da própria cartilagem. A gente sabe que cartilagem é um tecido difícil de regeneração, os tratamentos com medicamentos e cirúrgicos são caríssimos, e nós temos uma oportunidade com o ultrassom de, pelo menos, observar uma boa melhora na funcionalidade, na diminuição da dor e movimento de regiões como essa, que é uma dos focos aí do nosso trabalho em cabeça e pescoço. Cicatrização de fraturas, para quem trabalha com pacientes pós-traumas, pós-cirúrgicos, também tem resultados muito interessantes. Acelera e melhora a rigidez e a capacidade de suportar carga no osso, isso precocemente, então você acelera esse potencial, e mesmo com implantes locais, tá? Implantes metálicos no local. É seguro porque o ultrassom tem o seu modo pulsado. Lembra que eu comentei lá no início da aula? Pulsado ou contínuo. No pulsado se sobressaem os efeitos não térmicos. No contínuo, sobressaem-se os efeitos térmicos. E aí você cuida com o cálculo dosimétrico, né? Nós temos protocolos bem seguros, bem estabelecidos, científicos para seguir para isso, para que a gente consiga fazer uma boa estimulação. E aí tem lugares onde não devo usar o ultrassom. Como tudo tem indicação, tem suas contraindicações também. Região do marca-passo, não. Dores não diagnosticadas, se você não sabe o porquê, não justifica utilizar qualquer que seja o recurso. O modo contínuo, na terceira linha, turma, ele deve ser evitado em proeminências ósseas, né? Passar o ultrassom ali na região da proeminência óssea. O que acontece é como se houvesse uma espécie de reflexão pela densidade do ultrassom no modo contínuo, né? Dobra essa quantidade, dobrando essa intensidade naquele local, isso pode levar a desconfortozinhos. O paciente relata uma sensação de agulhadinha, de dor, desconforto, porque é proeminência óssea. Então, se a sua aplicação não é para osso, você tem que evitar as proeminências ósseas, tá? Isso pode agredir um pouquinho a região do osso e depois desenvolver ali, talvez, uma dor periostal. Mas isso é muito difícil de acontecer, porque terapeutas bem treinados, eles gravam essa dica que em proeminência óssea você só vai utilizar se houver uma fratura no modo pulsado, aí é aceitável. Trombose ou outros distúrbios de coagulação é contraindicado, porque o trabalho e a vibração mecânica do ultrassom deforma os tecidos. Lembra que eu falei no começo? Faz aquele processo de tracionar o tecido, cria um vácuo, puxa, traciona, empurra. Isso, mecanicamente falando, é algo bem presente, é algo bem intenso. E em regiões de trombose, distúrbios de circulação, não é interessante fazer esse abalo todo. Tá? Infecções locais e sistêmicas, não há por que utilizar ultrassom em situações de infecção. E tumores e neoplasias também evita-se, por conta de que não há estudos evidenciando pioras dessas situações. Porém, é muito óbvio pensar que o trabalho que as ondas mecânicas fazem é um trabalho que agita muito a molécula, que trabalha muito microbolhas, nanopartículas que se movimentam em alta vibração. Então, a gente não quer mexer muito nessa região neoplásica, nessa área tumoral, nesse sentido, né? Não faz sentido utilizar ultrassom aí, tá? Então, era este o ponto mais importante de contraindicações. Dá para a gente elencar algumas outras coisas mais abertas, assim, mas isso talvez para um outro momento, se vocês toparem aí a proposta que eu tenho para fazer para vocês no final dessa aula aqui, tá? Bom, acho que é importante dar uma pausa aqui e ouvir vocês. Alisson, uma Oi. pergunta. Então, qual é a hora correta de se usar numa terapia, por exemplo, quando a gente usa outros recursos, de usar o ultrassom? Porque, por exemplo, eu normalmente uso o laser para depois usar uma eletroestimulação. No caso, se eu tiver os três recursos, dependendo do paciente, se eu for abrir mão desses três recursos, o que que eu faço primeiro? Continua com o Boa, laser? boa pergunta. O laser deve ser o primeiro. Laser Sim. depois do ultrassom, não. Vai acontecer uma situação aí de deformação mecânica de receptor, isso vai atrapalhar a absorção do laser. Então, o laser é uma coisa bem, bem primordial, assim, de primeira mão na sua terapia, tá? Utiliza o laser antes do ultrassom. Com relação a Aham. eletro, já não tem essa ordem, tá? Essa hierarquia, não. Você pode utilizar a eletro antes, durante e depois, tá? Ou eletro e ultrassom também, não tem essa ordem, tá? Seria interessante você... É muito bacana se trabalhar com ultrassom, eu gosto muito para
final de terapia, quando eu vou usar vários recursos. Eu já aproveito muitas vezes, a maioria das situações onde eu posso já aproveitar o efeito térmico junto, trabalhar um ultrassom contínuo, é gostoso para o paciente sair com aquela sensação de trabalho mecânico, mais o calor. Eu gosto de reservar para o final. Mas nada impede você trabalhar ele no início. Agora, se no início você quer pôr laser, laser primeiro, tá? Laser primeiro. Você pode associar com o trabalho manual, e pode ser antes do trabalho manual, pode ser após o trabalho manual, não há uma ordem para isso, tá bom? Então, esse momento é bem tranquilo de se estabelecer. Guarda só essa regrinha aí, primeiro o laser, depois o O tempo ultrassom. de aplicação normalmente é de quanto tempo? É óbvio, vai depender do caso, mas no nosso caso, que é Sim. cabeça e pescoço. A primeira coisa que vai ditar para você tempo de aplicação de ultrassom é o tamanho da era que você tem, tamanho dela, e o tamanho da área que você vai trabalhar. Uhum. Por quê? Se você trabalha uma área grande, você tem que trabalhar mais tempo circulando essa área. Se a sua era é pequena, um pouco mais de tempo. Então, para isso, existe um cálculo rápido, não é? Que você faz da área pela era para você estabelecer os minutos de ultrassom. Por um outro lado, se você vai atender um paciente que é ortognático, então você já está pensando agora em tempo de terapia por conta da profundidade do tecido. Ah, se é para uma reparação de uma fratura óssea, eu quero acelerar isso com esse paciente, esse ultrassom vai demandar bem mais tempo de trabalho. Você vai utilizar ele no modo pulsado, ele fica bem... o pulsado, momentos tem ultrassom, bons momentos não tem. A transmissão vai sendo realmente impulsos, né? Sai uma rajada, para, descansa, sai outra, para. Então, aí tem aplicações que vão até 40 minutos, por exemplo. Como é que você vai pensar nisso? Bom, esse é um paciente que eu tenho prioridade de cicatrização óssea. Eu trabalho 30 minutos de terapia com ele, convencional, eu associo o que eu quero e reservo esse paciente numa aplicação estacionária por 30 minutos, 40, vai depender do tamanho da região também, tá? Mas dentro dos cálculos ali, você vai trabalhar na maioria das situações com poucos minutos para áreas pequenas, como por exemplo, região de cabeça, pescoço. Um dia que você pega um paciente muito ruim de músculo grande, como o trapézio, aí você vai trabalhar um pouco mais de minutos. Talvez você vai passar 10 minutos com esse paciente, talvez menos, com a ultrassonoterapia, tá? Mas não é nada exorbitante, não é nada rápido demais, que você aplica como um ponto de laser, mas não é nada tão demorado. São casos mais específicos que você vai levar mais tempo. Aplicações musculares, aplicações articulares, de tendão, de face, ou mesmo de pele, cicatriz, com poucos minutos você faz a aplicação. Tá? Depende só de um joguinho ali de tamanho da era e tamanho da estrutura que você vai trabalhar. Uma laringe, por exemplo, você vai trabalhar rapidamente. Tá? Tá É ótimo, obrigada. superficial, é bem tranquilo de trabalho. Quem mais? Alisson, eu Vai, estou ouvindo Melissa. tudo e, na realidade, o interesse em conhecer o ultrassom é necessário. Eu vejo que a fonoaudiologia está trazendo já o uso do ultrassom, né, nas terapias. Mas, assim, um pouquinho que eu consegui compreender, a gente vai fazer um direcionador também, né? Mesmo que você possa usar o laser, ultrassom, laser, eletro, terapia manual, né? Tudo que você já foi dando de fortalecendo o nosso conhecimento para ter uma atuação melhor, mais VIP, como você chama, né? Sim. Mas você vai pensar o ultrassom mais na parte articular, mas se for pensar cabeça e pescoço, você vai pensar em ATM, região de laringe, deixaria a parte muscular mais para eletro e laser. Ah, você pode Como vai trabalhar usar bastante agora? dessa, você pode trabalhar bastante dessa musculatura com a onda ultrassônica. Para voz, tá? Tem muita aplicação, tá? Para melhorar as questões musculares e ações musculares, vocês podem pensar na própria disfagia, que vocês tanto atuam, né? Que é um carro-chefe aí de muitos de vocês, tá? Pensa no reparo muscular e na condição elástica dos tecidos. Pensa em pacientes que você tem pós, sei lá, assim como vocês mostraram pacientes com tráqueo, com pele aderida, musculatura rígida, tudo isso é campo para ultrassom, tá? Aliás, aquelas situações que são mais um pouco mais trabalhosas de tecido, que a gente não consegue quebrar tanto na mão, eu sempre associo o ultrassom para me ajudar nisso. Você vai ter sempre em mãos essa possibilidade de associar ela em pontos gatilho que não dissolvem, pontos tensionais muito fortes, masseter, enfim,
as questões musculares muito rígidas, ultrassom é sempre uma primeira pegada que você pode usar, tá? Pode pensar Ótimo. muito por esse lado aí também. Clareou bastante. Numa região de laringe, você vai fazer, tendo cuidado para não ser proeminência óssea, então eu não faria na frente da laringe. Eu utilizaria a lateral, então. A proeminência óssea, quando você utiliza o modo contínuo. No modo pulsado, você tem a opção de trabalhar tranquilamente, tá? Porque você tem, na verdade, proeminência cartilaginosa, que já tem uma recepção ultrassônica mais favorável, entendeu? E pela própria anatomia e passagem em cima da proeminência cartilaginosa, você já, na prática, você já faz isso contornando em círculo, né? Ou lateral do outro lado, né? Não há necessidade de você estar exatamente focado no ponto. Então é tudo uma questão assim de adaptação tecidual. Talvez num homem com uma proeminência muito grande, você não vai fazer aquela passagem em cima da proeminência, mas você vai circundar ela tranquilamente, tá? O gel vai te dar essa acomodação também, então acho muito tranquilo. São músculos bem superficiais, fácil alcance, isso é muito bacana também. Mas já em região de cabeça e pescoço, a facilidade é bem maior. Parâmetros moduláveis do ultrassom, turma, é feito através de conta. A gente tem uma fórmula para trabalhar isso e a gente desenvolve ali, a gente tem você vai criar você vai desenvolver o seu modelo de trabalho e você vai ter isso como uma espécie de protocolo, não um protocolo pronto, mas que você tem ele organizado talvez por regiões. Quando for ATM é sempre aquele padrão. Por exemplo, na região à frente, né, sobre a ATM, a maioria das pessoas vai apresentar aquela estrutura, aquele volume. Então você já tem uma dimensão de trabalho para ATM. Região de laringe. Então é aquela avaliação, né? O paciente que tem mais tecido adiposo ou não. Então tudo você vai criando os seus blocos de trabalho com ultrassom de uma maneira bem tranquila. Isso vai se tornando, no decorrer do uso, vai se tornando automático para você trabalhar com esse cálculo. Quem possui facilidade de pegar exame diagnóstico, por exemplo, que trabalha, que consegue ter um retorno de ressonância e exames que mostram a espessura das estruturas, são os mais felizes para trabalhar com ultrassom ainda, porque daí você tem uma precisão muito maior de camada de tecido para você colocar ali na tua fórmula, no cálculo para aquele paciente. Isso é bem interessante, você consegue aí fazer uma transição de dose bem feita e resultado rápido, né? Porque a aplicação de ultrassom também ela traz conforto imediato, tá? Sabe uma coisa que eu não contei para vocês enquanto vocês criam coragem de perguntar? É algo que eu venho há uns bons anos já querendo trazer para vocês, que é o uso de uma outra técnica com ultrassom, que nós chamamos de terapia combinada. O que é a terapia combinada? É quando você usa o ultrassom como um eletrodo e o eletrodo de eletro, e ao mesmo tempo você vai fazer eletro e ultrassom. Então, os aparelhos de terapia combinada, quando você compra um ultrassom mais simples, não tem essa possibilidade. Mas, por exemplo, Ibramed, você compra um ultrassom mais simples, você tem a saída para conectar na entrada do aparelho de eletro da Ibramed. No caso, esse que eu tenho aqui, ele já é um aparelho que vem com a combinada. Então, o que acontece? Um eletrodo você fixa ele onde você quer e o teu outro é o ultrassom. Então, ao mesmo tempo que você faz ultrassom, você também faz o estímulo elétrico. Você regula eletro, combina com o paciente intensidade, dá a dose da mesma forma e aí a dose administrada do ultrassom você vai trabalhando com o teu ultrassom, tá? A terapia combinada, ela, nos relatos, nos estudos científicos que nós temos, ela sempre demonstra que os efeitos da combinação de ultrassom com eletro são mais expressivos do que se você aplica eletro e depois o ultrassom. Então é uma vantagem muito grande, onde você economiza em tempo e faz a associação de dois recursos. Quer ver só? Vocês conseguem ver que tem no alto ali da tela o modo ultrassom, certo? Eu coloco o equipamento em modo estimulação, olha os eletrodos, ou eu levo o equipamento no modo terapia combinada. Então, no terapia combinada, eu tenho o ultrassom e a eletro junto. Como que funciona isso? Eu tenho uma saída aqui no equipamento, e o equipamento que você vai adquirir vai ter o mesmo processo. A gente tem uma saída aqui, ó,
que é do ultrassom. Essa daqui é onde eu coloquei o dedo agora, ó, do ultrassom. Aqui na frente ele vai mostrar para nós o desenho de onde vai o eletrodo. Estão vendo aqui? Esse aqui é o cabo do eletrodo, onde eu coloco um cabo único que sai para uma plaquinha de eletrodo só. E quando eu ligo o equipamento no modo combinado, ele vai permitir que eu faça a regulagem da eletro que eu quero, com a corrente elétrica que eu quero. Eu vou dando dose nela no botão de dose normalmente, e ao startar ali eu fico com o meu ultrassom posicionado e vou dando dose e o paciente vai me relatando, eu vou no nível de dose que eu desejo com ele, chegou no nível que eu desejo, o paciente me deu um ok, eu vou trabalhando com ultrassom no local. Então a gente consegue, com 2 recursos, trabalhar no mesmo tempo e economizar tempo na terapia. E os resultados, tá, pessoal? Os resultados com terapia combinada, que é algo assim, é algo mais top mesmo dentro da clínica, tá? Não é todo mundo que estuda, não é todo mundo que tem, não é todo mundo que sabe fazer, mas quem tem sabe fazer, acompanha aí os artigos científicos, os desenvolvimentos dos resultados, sabe do que eu estou falando. E você consegue respostas muito interessantes. Eu gosto muito para casos bem difíceis de manejo inflamatório, cartilaginoso, dor, um trabalho muscular, onde você sai com aquela sensação de caracas, o que foi isso, né? Tá? Isso a terapia combinada faz de uma maneira excelente. E é possível através do teu conhecimento também do trabalho com ultrassom, tá? Então, olha só quanta coisa que existe, não é? Tem bastante coisa aí para a gente aprender. Eu queria saber quando que tu vai fazer o curso para a gente poder aproveitar de ultrassom. Tá aí, ó, tava esperando essa pergunta. Tá aí. Eu tô abrindo o curso de ultrassom só aqui para vocês. Eu não abri ele tá aqui como... Esse aqui é assim, ó, é uma surpresa que não foi feito muita surpresa, né? Cheguei e mostrei. Eu estou abrindo o curso de ultrassom para vocês só para os alunos EFORT. Então, para hoje, para quem teve esse módulo hoje aqui, esse bônus de entender o que é ultrassom, vocês têm essa oportunidade que eu não vou abrir ela de novo dessa forma, tá? O ultrassom ele vem depois, eu vou continuar com esse projeto do curso, mas tá aqui a oportunidade, eu vou passar para vocês dentro do grupo ali o link para que vocês possam acessar as informações, eu construí então as informações da página para vocês, mas assim, ele está fechado e que é aluno dentro do EFORT Saúde, tá bom? Depois ele será aberto para público geral, mas agora a oportunidade ela é única para os nossos alunos, tá bom? Tá aí para vocês, vou mandar o link dentro do grupo, fiquem à vontade para olhar a página, não tem botão de compra lá, você me chama ali e eu posto para vocês daí o link para que você possa fazer a aquisição se for do seu interesse, tá bom? Como é que funciona o projeto? O projeto funciona assim, da maneira que vocês já me conhecem, a gente faz aula expositiva e vai tratando tudo bem esmiuçadamente e também com atividade prática. A única coisa que a gente pode fazer de adiantamento seria um módulo de orientação para aquisição de equipamentos. Então, os alunos que se inscreverem, eu vou fazer uma aula antecipada somente falando sobre os equipamentos que tem, onde consegue mais barato. A gente tem uma pessoa que ajuda a gente bastante nos cursos. Quem fez o de eletro lembra lá do Juliano, estava na época da pandemia, estava faltando aparelho, acho que algumas de vocês vão lembrar. Mas enfim, Juliano sempre faz preço melhor para nós por conta da parceria de comprar com ele. Então eu faço essa aula antecipada, mostro para vocês as opções que tem de ultrassom, vocês ficam por dentro, que tem BNR bom, ultrassom que tem um tamanho adequado, a gente discute isso numa aula e esclarece essa dúvida, tá? Aí você já tem a oportunidade de fazer a aula com o equipamento na mão. Se não for dessa forma, você não for investir no equipamento agora, sem problema, vocês vão ver que a aula ali também vai ter um período bem extenso para que vocês possam consumir de maneira bem tranquila, bem devagar, para que dê tempo de fazer aprendizado. E nos mesmos moldes do que a gente fez com a bandagem, que a gente continua. Sempre com suporte para que você possa vir, perguntar, para que a gente possa discutir os casos, para que você tenha espaço para colocar o que você fez em clínica, para que a gente possa distribuir essa ideia para outros aqui dentro do grupo também, uma comunidadezinha fechada nossa, tá? Da maneira que vocês já conhecem, onde eu atendo vocês, se não instantaneamente, mas a hora que sobra uma vaguinha indo de um ponto para outro, estou sempre ali observando o que vocês estão pedindo, estão trazendo, e eu acredito que a gente vai aproveitando melhor o recurso dessa forma, tá bom? Então, se vocês quiserem aumentar aí, na verdade, eu acho que agora é fechar o arsenal de recursos físicos, né? Porque quem já tem laser, já tem eletro, está faltando só ultrassom.
dentro dos recursos de eletrotermofoto que eu estou dizendo, né? E aí, com essa oportunidade de você fazer de uma maneira atualizada. Tem muita coisa que mudou e tem muita gente fazendo errado, fazendo ruim, tá? Então a minha proposta foi justamente essa, fazer toda uma busca, ver o que está rolando aí no mundo a nível de pesquisa e trazer o que eu faço também dentro da minha clínica, mas exposto aí para vocês possam fazer a reabilitação de vocês. Tá bom? Então tá aí a resposta para... Foi a Janaína que perguntou, Janaína? Beleza, tá aí. Quem mais, gente? E fora curso, claro, tira sua dúvida aqui do que a gente comentou na aula, pode ficar à vontade, tá? Isso aqui é uma parte do processo aí para estender para vocês a oportunidade, mas a aula de hoje era esclarecimento, era trazer oportunidades do ultrassom, verificar onde você pode usar. Se você está com dúvida, olha, será que eu vou usar para isso? Pergunta. Aqui é o lugar, é o momento. Alisson, as datas vão estar já no programa que você vai passar para a gente? Vou colar no grupo para vocês, tá? Tá. Vou colar nas datas ali. Está dentro do... Deixa eu localizar o link aqui, eu já mando. Okay? Eu tenho bastante tela aberta. Outra coisa, Alisson, faixa etária, tem alguma restrição para usar com criança pequena? Com bebê? Crianças pequenas, a gente evita trabalhar com ultrassom muito estacionário, parado, na região articular, tá? Mas isso também está bastante em estudo. Por quê? Durante muito tempo falou-se de usar o ultrassom em epífises de crescimento. Então, nos ossos longos, aquela epífise de crescimento, que é onde a cartilagem vai crescendo, há uma contraindicação relativa ali do uso do ultrassom, se for trabalhar ele pulsado, claro, mas com um tempo reduzido e a profundidade também para que não alcance. Por quê? Para não influenciar a maturação e o desenvolvimento do osso, tá? Então, essa é uma das restrições que ainda a gente olha com cuidado na questão de criança mais nova. Mas a questão de tecido muscular, pele, tecido vascular, edema, fáscia, tendão, tecidos moles, ou até mesmo em fraturas, que daí não é na epífise de crescimento, utiliza com tranquilidade. Tá? É um recurso muito aceitável, né? Porque o ultrassom você tem... Qual é a percepção sensorial do ultrassom? Pode ser a térmica, e se for a não térmica, é uma sutil presença de uma vibração muito confortável, tá? Muito confortável, e depende da intensidade utilizada ainda. Então, em aceitação, é excelente, tá? É mais fácil de aceitação do que uma corrente elétrica, por exemplo, ou quando você vai fazer a terapia combinada. Mas quem já tem o trabalho com criança e já aplica outros recursos, sabe, né, como manejar isso de maneira tranquila, tá bom? Perguntinhas, pessoal? Dúvidas? Tá? Se vocês quiserem perguntar dentro do grupo, quiser chamar em inbox ali no WhatsApp também, fiquem à vontade, tá bom? Se vocês não têm mais dúvida por hoje, eu já vou deixar vocês descansarem. Agradeço vocês pela atenção de hoje, tá bom? Está aí essa oportunidade na mão de vocês como novidade mesmo, porque não é curso igual ao que a gente está vendo no mercado. Estou falando isso porque fiz um estudo sobre o que é ofertado e procurei trazer o que está à frente disso para vocês, tá bom? Esse é o meu compromisso com vocês, que vocês sabem a forma que eu trabalho. Tá aí a oportunidade para vocês, então. Quem sabe a gente faz uma outra turma. Joia? Bom descanso para vocês. Vou deixar essa aula gravada para que algumas pessoas que estavam na lista não puderam vir hoje, pós-graduação, uma coisa ou outra, então eu vou disponibilizar por mais algumas horas, mais, não sei se acho que mais o dia de amanhã ou depois, para que dê tempo delas assistirem, tá? Então daí vocês também conseguem, se ficou alguma coisa que você quer ver, que eu falei ali atrás de novo, mas é muito mais fácil, me chama e pergunta que eu tô aqui para resolver com vocês, tá bom? Beleza, obrigado então a todos vocês. Obrigada, bom descanso. Alisson. Nós vamos marcar a aula também do Eletrofácil, tá bom? É com vocês, a mesma turminha aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês uma maneira fácil para vocês se saírem quando está muito perdido com tanto parâmetro em eletro, o que faz, o que não faz. E se você tem dúvida sobre o seu próprio equipamento, alguma coisa está enroscada ali, está parada, que você ainda não acessa, vai ter oportunidade no dia dessa aula que nós vamos marcar. Tá bom? Combinados? Então, até a próxima. Bom descanso a todos vocês. Obrigado pela presença de vocês e a participação aqui. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite, Alisson. Obrigada. Boa noite. Bom descanso.